Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao WM Concursos. Meu nome é Elber Chaves, sou professor do WM, mestre em Direitos Fundamentais, especialista em Direito Administrativo, Gestão de Segurança Pública e Direito Previdenciário. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós vamos trabalhar uma lei de grande importância, de grande relevância, para que você possa fazer muito bem essa prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, tá joia? A prova ela vai ocorrer, sabemos muito bem, no dia 16 de janeiro de 2022. Então, gente, está aí, já está chegando, né? Então, como é importante esse estudo para vocês neste momento, né? É uma reta final, é uma reta de dedicação, de compromisso, de envolvimento de você com o estudo. Nós, professores do WM, nós estamos preparando material cada vez mais para vocês, mais bateria de exercício para que vocês potencializem os estudos e maximizem os seus resultados. Esse é o nosso objetivo, tá joia? Então, diante disso, pessoal, só apresentando os cursos que a gente está tendo aí, está tendo um curso comigo completo, né? De Polícia Penal online, todas as disciplinas de direito. Lembrando que das 60 questões que cairão na prova, 40 são de direito. Ou seja, nós vamos trabalhar esse curso penal online, todas as disciplinas. Nós estamos trabalhando aí o artigo 5º da Constituição, o artigo 12, direito à nacionalidade, artigo 14, direitos políticos, o artigo 144, que é de grande importância, que é o dos órgãos de segurança pública. Estamos trabalhando aí a Declaração Universal de Direitos Humanos, na parte de direitos humanos. Estamos trabalhando a lei de tortura, a 455 de 97. Hoje nós vamos trabalhar a 13869 de 2019. Estamos trabalhando, vamos trabalhar a nova lei de a LEP, a Lei 7210 de 84, as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, 11.404 de 94. Vamos ver Código Penal, vamos trabalhar regras de execução penal, do REMP, né? E demais normas que caem, que estão previstas no edital, né? A 11.343, que é a lei de tóxicos, lei de entorpecentes. Vamos trabalhar a 10.826, 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, a 964, que é a nova lei do pacote de crime, vamos trabalhar. Então, ou seja, esse curso nosso ele está completo com todas as legislações e bateria de exercícios para que vocês treinem, tá joia? Esse curso é online, gente. E também nós temos o curso presencial, só de direito comigo, todas as matérias de direito, todo sábado, de 1h30 às 17 horas, todo sábado, nós estamos estudando legislação por legislação, os principais pontos para a sua prova. Então, é importante aí você participar conosco nesse pente fino que a gente está fazendo aí, tá joia? Então, tem um online e aos sábados. E nós vamos ter agora, no dia 24, um aulão de raciocínio lógico com o professor Marcelo Cury, um dos melhores professores que a gente tem em Belo Horizonte na matéria de raciocínio lógico. Vai ser no domingo, no dia 24. As inscrições estão com a Marina, tá joia? Tá o telefone 98634-4111. Só entrar em contato com ela no domingo, gente. Domingo, agora não tem mais Faustão, né? Dá para ficar em casa tranquilo. Não, agora vamos estudar. Domingão agora não é dia de Faustão mais. É dia de estudar, porque a prova está chegando, tá joia? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso estudo da nova lei de abuso de autoridade. Professor, que lei que é essa? A lei 13.869, do dia 5 de setembro de 2019, que nós chamamos de nova lei de abuso de autoridade. Professor, em outrora, eu estudava, né, para alguns concursos, eu não estudava essa lei, eu estudava a 4898 de 65, né? Ou seja, o primeiro ano ali da Revolução, né, a militar, né, do governo Marechal Castelo Branco, né? Gente, alguém com o áudio ligado aí, deixa eu desligar aqui. A Marina está dando esse suporte para a gente aqui. Beleza, vamos lá. O pessoal aí já desligou. Então, vamos lá. Voltando então para o raciocínio. Marina está dando esse suporte para a gente aí. Então, vamos lá. Então, a lei antiga, a 4898-65, ela foi revogada. Interessante que alguns editais, ainda hoje, estão cobrando essa legislação revogada. Olha que interessante. Não entendo. Se você conseguir entender, você me explique, que eu não entendo. Porque a lei, a 4898, ela foi revogada. E ela foi revogada justamente por essa lei, pela Lei 13.869 de 2019. Então, essa é a nova lei de abuso de autoridade. E ela trouxe justamente uma repercussão
quando foi promulgada, como uma nova lei, na verdade, para frear, né, aqueles atos investigatoriais, aqueles atos inquisitivos, preparatórios, também o devido processo que estava acontecendo da Lava Jato, né, da Operação Lava Jato, desencadeada pelo Ministério Público Federal, via de regra, e pelo Departamento da Polícia Federal. Então, no caso em tela, os críticos dessa lei falam que muito dessa lei foi para tentar frear, né, as investigações no que tange ao combate à corrupção no Estado Democrático Republicano Brasileiro. Tá joia? Então, nós vamos ver algumas particularidades que podem vir cair na sua prova. Lembrando que a minha finalidade aqui não é esgotar todo o assunto da lei, e sim aqueles assuntos mais irrelevantes, mais importantes, que têm maior chance, maior probabilidade de cair na sua prova. Essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade aqui é mostrar a vocês aonde pode cair e que já está caindo em demais outros concursos no Estado brasileiro. Tá joia? Então vamos lá. Alguns artigos mais importantes, então, para que possamos aumentar o nosso conhecimento e maximizar os nossos resultados. Tá joia? Só bebendo uma água aqui para a gente molhar a palavra. Então vamos lá. Artigo 1º. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Então, a primeira informação que a gente vem estabelecer, essa lei vem definir os crimes de abuso de autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu me remeto, aos agentes públicos. Quando eu falo agente público, eu trouxe uma ideia de crime próprio. Por que é um crime próprio, professor? Porque, via de regra, são os agentes públicos que a eles são cometidos tais condutas relacionadas ao abuso dessa autoridade pública. Então, é um crime próprio que somente agente público pode cometer. Isso é a regra, é a regra. Agora, tem exceção, professor? Tem. Olha lá, olha o destaque que eu dei para vocês. Cometido por agente público, servidor ou não. Professor, mesmo que no caso, o senhor acabou de destacar que somente o agente público ele vai ser submetido ao abuso de autoridade? Sim, mas isso é um caráter de regra. Aonde eu tenho a exceção? Servidor ou não. Aquele que não é servidor, num caráter, por exemplo, de coautoria ou participação de particulares, no caso dela, ele pode responder, né? Então, no caso, por exemplo, quando ele auxilia aquele agente público no cometimento de um ato criminoso que confere um abuso de autoridade, se ele auxilia, ele dá aquele suporte, sabendo da condição, né, daquela pessoa ser um servidor, ele comete, sim, uma coautoria e ele vai responder pelo crime de abuso de autoridade, mesmo ele não sendo autoridade, mesmo ele não sendo agente público, porque ele tem uma coautoria, uma participação. Por exemplo, vejamos, um policial federal, ele está fazendo uma condução coercitiva. E essa condução, por exemplo, sem as formalidades exigidas. Ou, por exemplo, um agente da lei está constrangendo a pessoa com violência, grave ameaça, para que a pessoa produza prova contra si ou contra terceiros. E aquele terceiro vai lá e dá aquele suporte, né? Põe a pessoa no carro, ou ajuda ou facilita o agente, o servidor público, né? Ou seja, ele dá aquela participação daquela conduta daquele agente público que, ora, está cometendo abuso de autoridade. Então, mesmo servidor, mesmo ele não sendo servidor, ele pode responder, tá joia? Em coautoria ou participação. Olha lá, que no exercício de suas funções, ou seja, está trabalhando no estrito cumprimento do dever, ou pretexto de exercê-la. Às vezes ele está antes de assumir a atividade, né? Às vezes ele não está de serviço, mas às vezes ele se coloca de serviço, ou a pretexto de exercê-la. Por exemplo, ele se coloca também em razão da função, né? Abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Então, nós vamos ver um pouco desse conceito que é o servidor público, que é o agente público, o funcionário que responde por essa lei. Tá joia? Vamos lá. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade que, quando praticados por agente com a finalidade específica. Olha que interessante. Aqui eu me remeto muito, quando nós estudamos, né, a lei de tortura, a lei 9455 de 97, nós distinguimos, nós destacamos que lá na tortura tem uma finalidade específica, por exemplo, para obter uma informação, declaração ou confissão, o constrangimento físico-mental com violência e grave ameaça, para obter uma informação, declaração ou confissão, tem uma finalidade específica.
E abuso de autoridade, do mesmo modo, tem que ter uma finalística, tem que ter uma teleologia. Se eu não tenho uma finalidade, eu não há que se falar em abuso de autoridade. Tem que ter uma finalidade. E é uma dessas 5 finalidades que possa configurar o crime de abuso de autoridade. Quais são as finalidades, professor, específico? Olha lá, prejudicar uma pessoa, outrem, beneficiar a si mesmo, no caso, agente público, ou um terceiro, beneficiar um terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha lá, quando eu falo mero capricho, pessoal, na verdade, é sem motivo, sem justificativa, né? Não tem justificativa a pessoa cometer aquele abuso de autoridade. Ou uma satisfação pessoal. Quando eu me remeto à satisfação pessoal, eu me lembro muito lá do 319, salvo me engano, do Código Penal, é chamado de prevaricação. É o crime contra a administração pública. É a prevaricação, é retardar ou deixar de praticar um ato de ofício por interesse e sentimento pessoal, chamado de crime do coração. Falso sentimento de satisfação pessoal, quer dizer, amor, ódio, amizade ou inimizade. Então, comete abuso de autoridade para satisfazer as questões pessoais, né? No caso em tela, chamado de crime do coração, para prejudicar a questão de vingança, a questão de inimizade para com a pessoa, né? Então, aqui no caso, gente, para que haja abuso de autoridade, lembrando, tem que ter uma finalidade. Se fugir uma dessas 5 finalidades, não há que se falar em abuso de autoridade. Aqui no caso, tem que ser um crime intencional. Olha lá, delito de intendência interna transcendente, que nós chamamos a doutrina. Requer um agir com ânimo, com finalidade ou intenção. A gente chama isso de animus necandi, para que, de fato, ocorra abuso de autoridade. O animus necandi tem que ser para prejudicar outro, beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Tá joia? Então tem que ter a finalidade. E lembrando que tem que ter um dos dolos, né? A gente chama isso de dolo. O dolo é aquele que a pessoa quer praticar, ou chamado dolo eventual, aquele que assume o risco de produzir os efeitos. Aqui nós chamamos, então, de dolos específicos, dolo direto. Lembrando que não há, a questão de prova, não há crime no caso que seja culposo, não há tortura, não há abuso de autoridade nas situações culposas, por negligência, imperícia ou imprudência. Não há que se falar em condutas culposas, e sim condutas dolosas específicas. Há que se ter o devido dolo específico para que, de fato, a pessoa, o agente público, ele cometa um dos crimes que nós iremos ver, os mais importantes, os mais relevantes para a sua prova. Tá joia? Então, vamos lá. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Professor, a divergência na interpretação. Nós chamamos isso de hermenêutica, de exegese, a busca de interpretar o direito, de interpretar a lei, ou a avaliação dos fatos, aquele que de fato ocorreu, e as provas materiais, periciais, testemunhais. Isso, de fato, a regra na lei de abuso de autoridade. Se um delegado de polícia, nós chamamos de autoridade de polícia judiciária, ele tem uma certa interpretação, uma certa hermenêutica de certa conduta, por exemplo, que seja ali uma tortura seguida de morte, nós temos aí um crime de tortura com a qualificadora de morte, nós temos aí a pena de reclusão, né, de 8 a 16 anos. Nós temos aí a Lei 9455 de 97, exerce o constrangimento com utilização de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, e com tanta prática, a tortura foi tão forte, foi tão intensa, que a pessoa acabou morrendo. Então, nós temos uma tortura seguida de morte. Isso o delegado, por isso, ele visualizou. Aí chega na mão, por exemplo, da autoridade judiciária, o juiz, o titular da ação penal pública, o Barket, o Ministério Público, denuncia o cidadão por tortura seguida de morte e chega no entendimento do magistrado que aquilo ali não foi uma tortura seguida de morte, e sim foi um homicídio qualificado pela tortura. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Nós temos aí um crime hediondo, né? Nós temos aí uma hediondez, nós temos um homicídio qualificado pela tortura. Então, olha que interessante, nós temos aí duas autoridades.
a autoridade de polícia judicial, o delegado de polícia constituído por força de lei, e nós temos a autoridade judiciária, o juiz, o magistrado, e nós temos duas interpretações, nós temos duas hermenêuticas, duas exegeses, ou seja, não há que se falar que o delegado ele cometeu abuso de autoridade porque ele entendeu que aquela conduta era tortura seguida de morte. Ora, bolas. E se o juiz entendeu que não era tortura seguida de morte, sim um homicídio qualificado pela tortura, nessas interpretações dadas, via de regra, não há que se falar em crime de hermenêutica, não há que se falar em crime de exegese. Então, no caso, essa divergência não configura abuso de autoridade. Agora, vejamos, isso é a regra. Agora, se essa divergência logicamente, é um meio absurdo, é um meio teratológico anormal, aí tudo bem. A pessoa pode responder por abuso de autoridade, no caso da má-fé. Se houver a má-fé nessa divergência, né, nós vimos lá, se tiver um daqueles dólares específicos de prejudicar, beneficiar, mero capricho, satisfação pessoal, aí pode ter, né, no caso, o crime de abuso de autoridade, mas via de regra não, a divergência não configura, né, abuso de autoridade. Essa é a regra da ordem jurídica, tá joia? Artigo 2º, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Vamos ver, pessoal. Qualquer agente público, nós já destacamos, né? Servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional. Professor, não me lembra, por gentileza, o que é administração direta? Nós temos aquela tripartição de Montesquieu, né? Nós temos aí o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso nós chamamos de administração pública direta ou centralizada, não é isso? E administração pública indireta, que são as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mistas e as fundações públicas, né? De qualquer dos poderes, da União, né? Dos estados, dos 26 estados e mais do Distrito Federal e dos municípios e território. Lembrando que nós não temos mais território no Estado Democrático e Republicano Brasileiro. Compreendendo, mas não se limitando a... Ou seja, está me dando ali, né, um rol exemplificativo. Nós chamamos de norma penal explicativa, né? Não se limitando a... Eu não posso falar que aqui é um rol taxativo. Ao contrário, quando a norma estabelece, mas não se limitando a, quer dizer que aqui é um rol exemplificativo. Tá joia? Pessoal, guardem as perguntas aí. E os 5 minutinhos antes do intervalo, nós abriremos para que vocês tirem todas as suas dúvidas. Anotem aí, né? E vamos abrir 5 minutinhos antes do intervalo para que produzamos, né? E tiremos todas as dúvidas de vocês. Tá joia? Então vamos lá. Então, quem que é então agente público? Ela, servidor público militar ou pessoa a eles equiparadas. Lembrando, inclusive, nós não temos mais a questão dos militares, os equiparados relacionados aos militares, né? Nós não temos mais essa figura. E se a própria Constituição de 88, ela não recepcionou aqueles documentos anteriores do que trata a equiparação aos militares, aqueles civis, né, equiparados a militares. Servidores públicos, membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, membros do MP, do PACAT, dos membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de conta. Então, ali é um rol aberto, é um rol exemplificativo. Tá joia? Olha lá. Reputa-se agente público. Olha que interessante aqui, ó. A norma está frisando bastante quem é o agente público, para que não haja dúvida, né? Quem seja o agente público. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce. Olha aí o meu destaque, pessoal. Ainda que transitoriamente e sem remuneração. Professor, um cidadão brasileiro, ele pode ser agente público mesmo transitório? Sim. Nós temos as questões, por exemplo, de combate, né, ao mosquito Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, por exemplo, aquele período de 3 a 4 meses, aquela pessoa está trabalhando transitoriamente, ela fica ali, no caso em tela, e pode responder por abuso de autoridade, tranquilamente, né? Professor, e sem remuneração? Sim.
Me dá um exemplo que a pessoa sem remuneração ela pode responder por abuso de autoridade. No caso, eles chamam de cargos honoríficos. Por exemplo, os mesários das eleições. Aquele que está participando do pleito, né? No dia das eleições, aquele mesário, ele não recebe. Né? No caso, ele é um cargo de honra ali. Ele é convocado pela Justiça Eleitoral, né, para que ele sirva o seu país. Da mesma forma, os jurados, aqueles que participam lá do tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, né, os jurados, eles também não são remunerados, chamados cargos honoríficos. Né? Então, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Tá joia? Ou ainda, olha lá o meu destaque, por eleição e mandato. Então, o cara, por exemplo, ele está na situação de elegibilidade eleitoral, um parlamentar. Ele responde? É claro que ele responde. Olha lá, por eleição, nomeação, designado, contratado ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função ou em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, no caso, pessoal, aquele que exerce qualquer atividade em nome do Estado, em nome do poder público, ele vai responder, mesmo que transitório e mesmo que sem a sua remuneração. Tá joia? Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação pública incondicionada. Professor, nós temos ações para que a pessoa ela chegue ao judiciário. Nós temos ação pública incondicionada, a condicionada representação e ação privada. Né? E no caso, gente, aqui nem precisaria ter colocado esse artigo, porque a regra, quando é estabelecido que no direito penal a ação vai ser de ação pública incondicionada via de regra. O artigo 100 do Código Penal já estabelece isso, que a regra e a ação é pública, salvo se tiver a lei expressamente declarada privativa do ofendido. Então, nem precisaria ter colocado. Na verdade, foi uma redundância, um pleonasmo, né? Porque já via de regra as ações são público incondicionadas. Quando quer que não seja condicionada, vai ser colocado na lei. Isso é o que prevê o Código Penal. Ação pública incondicionada, então, gente, é aquela quando o Estado ele chama para si as nossas dores, né? Igual, por exemplo, se um cidadão ele comete um crime de abuso de autoridade, via de regra não tem a necessidade de você provocar para que o Estado ele realize os atos investigatórios, né, inquisitoriais preparatórios, chamado, por exemplo, do inquérito, né, que a autoridade judicial, o delegado de polícia, investigue. Né? Não há que se falar, né, do devido na ação penal pública, no caso da peça acusatória, a denúncia, né, do Ministério Público, ser provocada. Né? Via de regra, não há que se ter. A ação pública incondicionada não condiciona a representação, no caso, em tela, do ofendido. Isso é a regra. Professor, e se o Ministério Público, que tem um poder, né, dessa ação pública incondicionada, ele é o titular da ação penal pública, ele é o parquet, ele é o fiscal da lei, né? Se ele não denunciar, se ele ficar, na verdade, inerte, e aí? Cabe uma ação privada subsidiária da pública? Uma ação privada daquela pessoa que foi ofendida? Sim. Né? Olha lá. Então, se no caso o MP, o parquet, ele não fizer o seu trabalho, ele ficar inerte, ele não denunciar aquele agente público pelo crime que, ora, em tese, ele possa ter cometido, cabe uma ação privada subsidiária desta pública. E ela vai ser exercida em qual prazo, professor? Essa ação privada? No prazo de 6 meses, né, contados a partir da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público. Então, no caso, aqui, gente, é uma crítica que a própria doutrina fala que é muito difícil o Ministério Público não se manifestar. Ou ele vai se manifestar para denunciar, né? Ou ele vai se manifestar para buscar o arquivamento, que não tem elementos probatórios constitutivos para que, né, dê prosseguimento na peça acusatória.
né, na denúncia. Então, é muito difícil o Ministério Público não se posicionar, né, no caso inteiro, ele ficar inerte, é muito difícil. Mas, para a prova, a gente tem que ter essa via secundária, que nós chamamos de ação privada subsidiária. E ela vai ser exercida pelo ofendido, no caso, no prazo de 6 meses, a partir do momento que o Ministério Público, né, esgotar o prazo do MP, do PAC, do promotor de justiça. Tá joia? Então, isso é importante nós destacarmos. Olha lá, esse artigo 4º, gente, ele é de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Nós temos que ficar atento aí nessa particularidade. Vamos destacar, tá? Olha lá. São efeitos da condenação. Professor, quais são os efeitos da condenação? Nós temos 3 efeitos da condenação. Vejamos. A primeira, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha lá. Então, se um agente público ele cometeu um crime, ele vai responder, né? Tem a pena lá de detenção, nós vamos ver as penas, e ainda o dano, a reparação, né? A essa obrigação de indenizar por aquilo que ele causou, por exemplo, a vítima, né? Mas, nesse caso, essa obrigação de indenização não vai ser de ofício pelo juiz. Olha lá, devendo o quê? A requerimento do ofendido. Então, se o ofendido ele quer essa indenização, né, essa obrigação de indenizar, praticada por aquele agente público, né, que causou um daqueles dólares, 5 dólares específicos, prejudicou, beneficia a terceiro, né, mero capricho, satisfação pessoal, se houve ali um prejuízo, né, civil, no caso em tela, os efeitos da condenação tem que ser requerido pelo ofendido, tá joia? E fixar na sentença, o juiz vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, né? Aquela pessoa que sofreu, no caso, pela prática do crime de abuso de autoridade. Tá joia? Então, aqui, os efeitos não se limitam no campo penal. Nós vamos ver. Então, aqui, gente, esse aqui é um efeito civil, incidindo também na seara civil, né? No caso, em tela. E lembrando, não é de ofício, então, essa obrigação. Todavia, há de ser requerido. Tem de ser requerido pelo ofendido. Tá joia? E nós iremos ver, gente, que no caso em tela, o inciso 2º e o 3º, chamados também de efeitos da condenação, tem que se ter a reincidência e a motivação. O inciso 2º e o 3º. Esse inciso 1º, aqui no caso, não há necessidade que o crime seja reincidente, que aquele autor, aquele agente público, ele seja reincidente. Não tem necessidade. E também não tem a necessidade do ato motivado pelo juiz. Na verdade, tem que ter requerimento do ofendido. Nós vamos ver que nos efeitos da condenação, para que seja de fato executada, exaurida, né, os efeitos da condenação, no inciso 2º e o 3º tem que ser reincidente e motivado, que são esses 2 aqui. Olha lá. Então, os efeitos da condenação. Então, se um agente público ele foi condenado, por exemplo, a detenção lá de 1 ano, de 2 anos, qual que é o efeito também que pode gerar? Olha lá, inabilitação, ou seja, fica inabilitado para exercer as atividades públicas do cargo, mandato ou função pública de 1 a 5 anos. Pessoal, decorem esse de 1 a 5 anos. Lá na lei antiga, na lei 4898/65, na verdade, já a partir da primeira mudança, não era considerado um efeito penal, e sim uma sanção penal, né? No caso, a inabilitação. E lá na lei antiga, falava que a inabilitação era de até 3 anos. Olha só, não tinha nem um mínimo. Agora não. A nova lei de abuso de autoridade, ela não só estendeu o limite da inabilitação de 3 para 5, como criou também um marco inicial, que é de 1 ano. Então, ele vai ficar inabilitado para exercer cargo, mandato, função de 1 a 5 anos.
Então, é importante destacar isso para a sua prova. E ainda, lá no inciso 3º fala a perda do cargo, mandato ou função pública. Professor, o senhor está querendo dizer que se o agente público ele cometeu um abuso de autoridade, ele pode perder o seu cargo, o seu mandato ou a sua função pública? Pode. Mas nós devemos ver, interessante, a diferença da lei de abuso de autoridade. Esta diferença é que geralmente cai na prova. Por quê? Vamos ler o parágrafo único, então, desse artigo 4º. Olha lá, pessoal, prestem atenção comigo, hein? Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência da reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Olha que interessante. Aqui, então, para que, de fato, o agente público ele perca o seu cargo, o seu mandato ou sua função pública, ele tem que ser reincidente, ou seja, tem que ter praticado um crime de abuso de autoridade antes, transitado em julgado, né? E não é automático, tem que ser motivado, o juiz tem que fundamentar isso na sua decisão. Quando o juiz for proferir a sua decisão, ele tem que motivar, ele tem que fundamentar, não é automático, né? Olha só, por que eu estou querendo dar esse destaque? Lá na Lei 9455 de 97, na Lei de Tortura, ora que está em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, estabelece o quê? Que para que o cidadão, né, no caso, se ele cometeu um funcionário, um agente público, se ele cometeu um crime de tortura, a pena acarretará a perda do cargo, emprego ou função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo. Lá fala assim, ó, acarretará. E aí o entendimento das cortes, né, brasileiras, o Supremo e o STJ entende que é automático e não precisa motivar. Olha só, nós temos uma diferença muito grande na lei de abuso de autoridade para que o agente público, no ato do cometimento de uma tipicidade criminal, de abuso de autoridade, ele seja, né, repelido, ele seja ali, tenha dado a sua perda do cargo, mandato ou função pública, tem a necessidade de ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Tá joia? E não é automático, tem que ser devidamente motivado. Lá na lei de tortura, acarretará a perda do cargo, função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo. Não tem a necessidade, até coloquei lá, não necessita de motivação e de ser reincidente. Tá joia? Então é importante destacar aí esta diferença da Lei 9455 de 97, que nós chamamos de Lei de Tortura, né? Fiquem atentos com essa particularidade. Artigo 5º, vamos lá. As penas restritivas de direito, substitutivo das privativas de liberdade são, professor, pode ser substituído as penas, né, de privação da liberdade, ou seja, da prisão mesmo, da restrição do direito de ir e vir, apenas que vão restringir direitos? Sim. Quais são elas, professor? 2. Primeiro, prestação de serviço que à comunidade ou entidades públicas. Então, se no caso em tela pode substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviço, que é uma pena restritiva de direito. Ou também a suspensão da atividade pública. Olha lá, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Pessoal, eu quero que vocês não só decorem, mas raciocinem comigo. Vamos lá. Se o cidadão, um agente público, ele não está trabalhando, ele está suspenso das suas atividades, ora bolas. Então, por lógica, por conseguinte, ele também vai ser suspenso os seus vencimentos e demais outras vantagens. Então, sempre lembra disso. Se o servidor ele está trabalhando, ele está exercendo o seu prolabore, de fato, ele faz jus ao caráter remuneratório. No entanto, se ele está suspenso das suas atividades, esse lapso temporal, o qual ele está suspenso, não há que se falar
né, em vencimento e não há que se falar em nenhuma outra vantagem. Por que eu destaquei ele prazo de 1 a 6 meses? Eles podem te confundir lá com os efeitos da condenação. Lembrando que os efeitos da condenação é a inabilitação de 1 a 5 anos. E aqui nós temos a pena restritiva de direitos, que é a suspensão de 1 a 6 meses. Tá joia? Então, não confunda a inabilitação de 1 a 5 anos, que é o efeito da condenação, com a pena restritiva de direito, que é a suspensão de 1 a 6 meses. Tá joia? Vamos dar continuidade. Olha lá. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, ou seja, pode ser aplicada somente a uma só, ou a prestação de seguridade, ou suspensão, ou podem ser aplicadas as duas de maneira cumulativas. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a sua prova. Olha lá. Artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Professor, o agente público, ele pode responder criminalmente, civil e penalmente, senhor, e administrativamente? Pode, tranquilamente. Então, nós não temos aí essa interdependência de uma relação jurídica de natureza penal, civil ou administrativa. Isso é a regra. Por que eu falo que é regra? Porque tem exceção, né? Nós temos exceção. Nós vamos trabalhar isso aqui. Olha lá. Então, se o cidadão, um agente público, ele cometeu um crime de abuso de autoridade, no caso, ele pode responder penal, né? No caso, a lei, administrativamente, em processo disciplinar administrativo, e ainda a reparação, uma obrigação de reparação. Nós vimos, né? A reparação, obrigação de indenização. Professor, isso não configuraria o chamado bis in idem, esse instituto latim que proíbe, né, o no bis in idem, duas punibilidades na mesma esfera? Não, de fato, não. Por que não configura a violação do no bis in idem? Porque, de fato, nós temos aqui esferas jurídicas diferentes. Nós temos esferas jurídicas independentes, né? Nós temos a esfera jurídica penal, civil e administrativa, para que, de fato, ocorra o chamado bis in idem, que é um instituto que proíbe duas punibilidades na mesma esfera. Por exemplo, ele tenha que tomar, por exemplo, ele seja punido duas vezes pelo mesmo fato na seara administrativa, né? Ora, bolas. Então, no caso, ele não pode ter duas punições administrativamente, né? Pelo mesmo caso. Aí configuraria o chamado bis in idem, que é proibido no ordenamento jurídico. No caso aqui, ele vai responder penal, civil e administrativamente. Ou seja, são ramos do direito diferentes, independentes. Então, ele pode ter 3 punibilidades: uma penal, outra civil e outra administrativa. Tranquilo, gente? Olha lá. O que estabelece o parágrafo único? As notícias de crime previstas na lei, que descrevem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. É claro. Então, que, de fato, se ele cometeu um crime, ele está sendo processado, ele está no due process of law, no devido processo legal, ou ele foi indiciado, ele não está no processo, ele foi indiciado por autoridade por judiciário. Concomitantemente, o órgão vai ser notificado para que seja instaurada uma sindicância, para que seja instaurada uma investigação administrativa, com vistas a apurar. Professor, isso não atrapalha na seara investigatória do delegado? Não, não atrapalha. São esferas diferentes. É o que nós estamos delimitando. E uma vai trazer uma repercussão na outra? Vamos ver. Sim, vai trazer. Ela pode trazer, né, uma repercussão na outra, sim. Olha lá. Nós temos questões, principalmente quando houver a decisão criminal. Olha lá. A responsabilidade, artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Essa é a regra. Essa é a regra, professor.
O senhor acabou de destacar que elas são independentes. A civil, a administrativa e penal, ou criminal. Né? Agora, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tendo sido decididas no juízo criminal. O que está estabelecendo aqui? Está vinculando, sim, de fato, no caráter de exceção, uma dependência das questões criminais. Se o juízo criminal delimitou que ela não se tem, por exemplo, a existência do crime, o fato não ocorreu, é uma atipia, no caso, um fato atípico, não houve a conduta, o nexo de resultado, não houve ali o crime, né, o crime praticado, o fato ilícito, antijurídico e culpável. Não é o conceito analítico de crime, o fato não existiu. Ou, se ele existiu, mas não é aquela pessoa o autor do fato, ou seja, a autoria do fato. Se é aquele agente público, ora, que estava sendo, que foi indiciado pelo delegado de polícia, e foi denunciado pelo PARC, o Ministério Público, e chegou no Poder Judiciário, viu que não é o autor do fato. Comprovou-se por A mais B que ele não é o autor do fato. Então, essa decisão no juízo criminal faz coisa julgada, não se podendo mais questionar no que tange a responsabilidade civil administrativa. É isso que nós vamos trabalhar isso aqui agora no próximo, lá no artigo 8º, né? Não, ela faz coisa julgada, né? E principalmente aqui, ó, olha lá, faz coisa julgada civil em âmbito civil, como também administrativo, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado. Olha lá, nós temos aí excludente de ilicitude, está prevista no Código Penal. Então, se no caso o agente da lei, a autoridade pública, ela agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular do direito, não há que se falar em conduta criminal. E se não há conduta criminal, se também faz o entendimento também no âmbito civil e também em âmbito administrativo disciplinar. Então, é importante destacar esse artigo 8º e o artigo 7º. Se eu não tenho o fato, não se podendo mais questionar a existência do fato ou autoria, se foi decidido no juízo criminal, ou se o agente agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, e no exercício regular do direito, chamamos de excludente de ilicitude, né? Ele não vai ser condenado, nem penal, nem civil e nem administrativamente falando. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a prova. Pessoal, vamos dar um intervalinho, saímos da parte geral e no próximo bloco vamos entrar propriamente nos crimes, a partir do artigo 13 da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019. Um grande abraço, até daqui a pouco.